Olá, neste ano se completam 40 anos da Lei de Ação Civil Pública e é sobre os desafios e perspectivas deste importante instrumento jurídico que eu converso agora com o Procurador de Justiça aposentado do Ministério Público de Minas, professor da Universidade de Ribeirão Preto, advogado e consultor jurídico, Gregório Assagra de Almeida. Tudo bem, doutor? Muito bem-vindo. Tudo bem, Laura. É uma alegria estar aqui com vocês, nesta instituição que eu permaneci por mais de 30 anos, aprendi tanta coisa sobre direito, sobre justiça, e eu fico até emocionado em estar aqui na TV do UNP para falar sobre um tema tão importante para a cidadania, para os direitos fundamentais, que é a Lei da Ação Civil Pública. Como é que ela foi criada e como é que ela vem sendo usada ao longo desses 40 anos? Foi um movimento, primeiro, mundial, pela coletivização do processo, porque antes o processo era dimensão só de tutela individual, e surge um movimento, uma reforma do sistema das Class Action nos Estados Unidos, em 1965. Esse movimento vai para a Europa, vai para a França, Suécia, e depois, a partir de estudos de juristas brasileiros, esse movimento chega ao Brasil e a Lei da Ação Civil Pública foi resultado desse movimento. É o primeiro grande marco da tutela coletiva mais ampla no direito brasileiro. Então foram debates de juristas brasileiros, professor Ada Pellegrini, professor Kazuo Watanabe, professor Barbosa Moreira, que iniciaram o estudo. E o projeto que foi aprovado foi um projeto de 3 promotores de justiça de São Paulo, Nelson Nery Júnior, Edson Milaré e Camargo Ferraz. E o que essa lei promoveu de justiça, né? de mudança na forma de se fazer justiça no Brasil? Como eu disse, essa lei foi um divisor de águas da tutela coletiva no Brasil. Ela representou o primeiro movimento, né, de você ter uma tutela coletiva mais ampla e inseriu como principal legitimado, autor, o Ministério Público. Então, inicialmente, como o presidente da época, o Sarney, ele vetou um dispositivo que falava da não taxatividade e outros interesses difusos, ela só tutelava o consumidor, amplamente considerado, o meio ambiente e o patrimônio cultural, em sentido amplo. E depois, com a Constituição, a ação civil pública veio a ser consagrada no artigo 129, inciso 3 da Constituição, como uma garantia fundamental de atuação do Ministério Público. Aí a Constituição consagrou lá o princípio da não taxatividade do objeto material, de forma que a ação civil pública pode tutelar direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos de forma ampla. Está na nossa Constituição. Foi o segundo grande momento da história do processo coletivo brasileiro, o maior de todos, que é a Constituição de 88, e depois, por uma alteração na Lei da Ação Civil Pública, em 1990, pelo Código de Defesa do Consumidor, veio a se consagrar esse princípio da não taxatividade, tornando amplo objeto na tutela coletiva da ação civil pública. Ela é um único instrumento para tutela coletiva ou existem outras formas aqui no Brasil? Existem outras formas, a ação popular, o mandado de segurança coletivo, as ações do controle de constitucionalidade. Hoje, a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é muito utilizada em questões e problemas estruturais. Então, existem outros instrumentos, mas a ação civil pública tem sido um dos instrumentos mais importantes, especialmente por intermédio da atuação do Ministério Público, que é uma garantia constitucional fundamental de acesso à justiça. E o Ministério Público é a única instituição que pode mover uma ação civil pública ou outras instituições podem? Ô, Laura, o rol que está lá na Lei da Ação Civil Pública, no artigo 5º, arrola o Estado, a União, os municípios, né,
portanto, as pessoas jurídicas de direito público, fundações públicas e associações previamente constituídas, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Só que o Ministério Público, ele é um legitimado que nós podemos falar universal, porque ele pode defender todos os direitos ou interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos. Mas não só. Além de o Ministério Público ser esse legitimado amplo, ele também é o fiscal da ordem jurídica. Se alguém move uma ação coletiva e abandona, ele pode assumir a titularidade. Não só na ação civil pública, mas também na ação popular e outras ações coletivas. A gente pode dizer que a ação civil pública moldou o que é hoje o Ministério Público, a atuação dele? A ação civil pública tornou o Ministério Público uma instituição muito mais forte, muito mais efetiva na defesa do patrimônio público, cultural, na defesa do meio ambiente, e realmente ele se tornou, de fato, na realidade do cidadão, uma instituição extremamente relevante para a democracia, extremamente importante para a defesa do patrimônio público e cultural, da saúde pública, e uma instituição realmente mais respeitada pelo cidadão, porque o Ministério Público tinha uma atuação muito concentrada na área penal, e a ação civil pública permitiu que o Ministério Público também atuasse na defesa de interesses e direitos fundamentais magnos da sociedade, como esses direitos difusos, né? Para o cidadão entender o que é um direito difuso. Existe um autor italiano, já falecido, Mauro Capelletti, que fala o seguinte, de quem que é o ar que eu respiro? É meu e de todos ao mesmo tempo. Então, é um direito difuso, como é o direito ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, são direitos fundamentais que pertencem à comunidade e à coletividade como um todo, uma coletividade, uma comunidade indivisível. E a ação civil pública, essencialmente, é um instrumento fundamental para a defesa desse direito difuso, que é meu e é de todos ao mesmo tempo. E é um direito fundamental para a democracia, para a dignidade humana em sentido amplo e para os objetivos da República, que estão lá no artigo 3º da nossa Constituição, que são os objetivos de criação de uma sociedade livre, justa, solidária, na erradicação da pobreza, diminuição das desigualdades sociais. É chamado princípio da transformação social, que traz o conceito constitucional do nosso Estado democrático de direito como Estado da justiça material. E a ação civil pública é um dos instrumentos mais efetivos, mais importantes, Laura, para a defesa desse direito à transformação social, uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais igualitária. A ação civil pública permite isso. Eu posso até afirmar aqui que a ação civil pública, principalmente por intermédio da atuação do Ministério Público, e outros legitimados também, mas do Ministério Público, tem sido fundamental para a evolução dos direitos fundamentais do cidadão no Brasil, para a concretização de direitos fundamentais na área da saúde, do meio ambiente, da educação, e tem sido fundamental também, não podemos deixar de registrar, para a organização dos municípios, do Estado, porque ela traz para o judiciário grandes temas, grandes questões importantes para fazer com que os direitos fundamentais saiam da norma constitucional e venham para a vida do cidadão. O senhor poderia exemplificar algumas ações civis públicas que tenham transformado mais a nossa sociedade aqui em Minas, por exemplo? Nós tivemos várias ações civis públicas, não só em Minas, como no Brasil, né? Podemos citar, por exemplo, esse Acordo de Mariana. Primeiro veio uma ação civil pública, pedindo a reparação, acho que 151 bilhões, que trouxe o tema, foi movida pelo Ministério Público Federal, e depois surgiu esse acordo, depois de debate. Então, o tema é uma ação civil pública discutindo um problema estrutural, é uma ação civil pública impactante, mas nós tivemos várias outras na área do meio ambiente, são milhares de ações civis públicas que são ajuizadas, ou elas resultam em uma sentença, um acordo,
E muitas vezes, hoje, que é muito importante, sabe, Laura, é que haja resolução negociada, que as instituições sentem, que o Ministério Público, o Estado, as instituições, e busquem uma negociação, porque a Constituição, lá no preâmbulo, fala que deve ser priorizada a resolução consensual da controvérsia. Isso é um compromisso, inclusive, internacional do Brasil. Então, você construir hoje, dentro de uma ação civil pública, inclusive, acordos, boas negociações, porque o país tem mais de 80 milhões de processos em tramitação, é muito importante. Agora, quando não tem um acordo, aí vem eliminar a sentença, o acordo, tem que ter a luta do processo para a efetivação dos direitos fundamentais. O que são os litígios estruturais e como é que a Lei de Ação Civil Pública tem sido aplicada em casos assim? Os litígios estruturais são aqueles que decorrem de violação de interesse que, como explica a doutrina, e posso citar aqui o professor Edilson Vitorelli, que tem uma conceituação sobre isso, que envolve interesses diversos da sociedade. São litígios em que você vai ter vários grupos afetados e, portanto, você não consegue resolver por uma medida do processo clássico. Você precisa de uma abertura maior, né? Fala assim que são vários polos dentro do processo, né? Porque você precisa da implementação de medidas estruturais. Há quem fala que as medidas que são estruturais, né? Porque os problemas são estruturais. São conceitos que estão sendo desenvolvidos. O Brasil hoje talvez seja o país que mais se publica sobre processo estrutural, sobre os processos estruturais, tanto que há um anteprojeto de lei no Senado Federal disciplinando o projeto estrutural. E numa ação civil pública, é possível que você discuta problemas estruturais. Uma ação civil pública, por exemplo, na área da saúde, e que vai mudar a estrutura dos hospitais de uma cidade, ou no estado todo, né? Mudando a estrutura para melhorar a eficácia, o atendimento. E sempre, nesses litígios estruturais, é muito importante um planejamento efetivo, que tenha um projeto, inclusive, com a participação de todos aqueles que possam ser atingidos e afetados, especialmente o legislativo, o executivo, porque muitas vezes, por trás de um litígio estrutural, você vai encontrar um estado de coisa inconstitucional, uma violação generalizada, local, regional ou nacional, em relação a direitos fundamentais. E aí, a solução, ela depende da participação, muitas vezes do legislativo, do executivo, que são inúmeras as medidas para mudar e aperfeiçoar aquela estrutura pública ou privada para fazer efetivar os direitos fundamentais do cidadão. E quais são os precedentes jurisprudenciais mais importantes relacionados à lei da ação civil pública? São inúmeros, né? Aí nós precisaríamos aqui de muito tempo, mas eu vou aqui mencionar o tema 1075, que é um tema de repercussão geral, uma tese fixada pelo Supremo. Depois de mais de 2 décadas de debate, o Supremo veio a decidir, né, fixando a tese de que é inconstitucional a limitação territorial da coisa julgada, porque houve uma alteração no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública para limitar a coisa julgada à base territorial do juiz que der essa sentença. Aí você imagina, o juiz suspende o medicamento que faz mal à saúde, só vai suspender em relação, se a ação for movida em Belo Horizonte, em Belo Horizonte. Isso era algo assim inaceitável, do ponto de vista da proporcionalidade, da razoabilidade, porque uma coisa é a competência do juiz. Quem que é o juiz competente? O juiz competente é de Belo Horizonte. Outra coisa são os limites subjetivos da coisa julgada. Quem vai ser beneficiado? Pode ser que um juiz de Belo Horizonte, que é uma capital, dê uma sentença que vai beneficiar cidadãos do Brasil todo. Então, se o medicamento faz mal à saúde, ele vai ser suspenso para todo o território nacional. Vai fazer mal só localizadamente. Só localizar. Então, assim, essa alteração ela era inconstitucional, porque ela limitava o próprio direito coletivo à competência do juiz.
Né? É como se, o professor Nelson Neri fala, é como se você divorciou em Ribeirão Preto ou em São Paulo, então você continua casado em outros lugares? Claro que não. Porque uma coisa é a competência do juiz, outra coisa são os limites subjetivos, aquilo que vai produzir efeito na sociedade. Então, depois de muito debate, o Supremo, né, nesse tema 1075, ele declarou a inconstitucionalidade dessa limitação territorial que estava imposta lá no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, restabelecendo aí a dignidade constitucional da coisa julgada nos processos coletivos. Doutor, houve alguma mudança, adaptação da lei por causa das mudanças sociais e tecnológicas ao longo do tempo, né? Durante esses 40 anos a gente viveu tantas mudanças, né? Essa lei foi sendo moldada ou adaptada por causa disso? Nós tivemos, Laura, algumas pequenas reformas na Lei da Ação Civil Pública. A mais importante, eu diria assim, o impacto mais importante foi a Constituição. Porque a Constituição ela inseriu no Brasil, em 1988, um novo sistema jurídico, em que a proteção do cidadão ela é ampla e restrita a direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, e inseriu lá, no 129, inciso 3, a própria ação civil pública. Então, a ação civil pública, com a Constituição de 88, ela passou a ser uma garantia constitucional fundamental de acesso à justiça do cidadão. Então, isso foi, assim, uma segunda etapa, talvez a mais importante de todas. Depois, veio o Código de Defesa do Consumidor, que foi muito importante, porque o que ele fez? Ele inseriu na Lei da Ação Civil Pública algum dispositivo, inclusive o artigo 21, criando um microsistema. Então, hoje, quando você vai estudar a Lei da Ação Civil Pública, né, que completou 40 anos, no dia 24 de julho agora, quando você vai estudar a Lei da Ação Civil Pública, você tem que estudar a Lei da Ação Civil Pública conjuntamente com o Código de Defesa do Consumidor. Então, há uma integração entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública, que formam um chamado microsistema de tutela coletiva para o Brasil todo. Há várias propostas legislativas, inclusive no Congresso Nacional, várias propostas, vários projetos de lei, e hoje nós sabemos que há uma resistência em relação ao aperfeiçoamento da ação civil pública. Esse seria o principal desafio hoje que ela enfrenta, que a lei enfrenta? Eu acho assim, você tem uma dificuldade, você precisaria de um projeto mais amplo, a disciplinar algumas questões, principalmente em relação à execução, o cumprimento da sentença e alguns outros temas, mas há resistência no Congresso Nacional, porque tanto o poder político como o poder econômico sabe do impacto da Lei da Ação Civil Pública. Então, hoje você tem dificuldade de aprovar uma boa Lei da Ação Civil Pública. Então, por isso que é importante, no meu entendimento, você trabalhar a evolução da doutrina, publicar mais livros, mais artigos, inclusive por membros do Ministério Público, né, integrantes do Ministério Público, pela doutrina em geral, do Judiciário, e publicando, evoluindo a doutrina do processo coletivo da ação civil pública. E é importante também, por outro lado, que o Ministério Público e todas as instituições do sistema de justiça, que têm somente legitimidade na ação civil pública, trabalhem na construção de bons precedentes. O outro bom precedente que eu queria citar aqui é o tema de repercussão geral, também do Supremo Tribunal Federal, 698. Porque nesse tema 698 foi importante que ele trouxe uma segurança jurídica. Que ele falou? O judiciário, né, por ação civil pública, outras ações coletivas, poderá interferir em políticas públicas quando existir omissão grave, né, que esteja causando lesão aos direitos fundamentais do cidadão. Então, há uma omissão generalizada, danos graves em políticas públicas, omissões graves, cabe a intervenção do judiciário, inclusive por intermediação civil pública. Mas o Supremo fez um alerta, não pode o judiciário, e aí também o Ministério Público, substituir o administrador. Neste caso, é importante determinar as finalidades. E o administrador, com a sua função de administrar, vai ver se faz uma reforma, se contrata
terceirizado, vai ver o que é mais adequado. Não pode substituir, tem que simplesmente determinar a finalidade. Eu acho que esse precedente, né, essa tese fixada no tema 698, ela é importante para garantir as diferenciações funcionais, né, para preservar a função do administrador, a função do Ministério Público e também legitimar o ajuizamento, por exemplo, de ações civis públicas em políticas públicas. Na verdade, esse ajuizamento de ações civis públicas não é uma judicialização de políticas públicas, é a judicialização de defesa de direito fundamental do cidadão. A política pública vai ser uma consequência, né? E aí, quando que cabe? Quando, diante de situações concretas, você verificar lesão ou ameaça a direitos fundamentais do cidadão. Na saúde, na educação, na defesa da criança e do adolescente, dos idosos, segurança pública e assim por diante, porque a proteção constitucional ela é ampla. Quais o senhor diria que são as perspectivas para a lei de ação civil pública? Ela deve ser aprimorada para lidar com desafios mais atuais, com litígios estruturais, a morosidade processual, por exemplo? Eu acho que é importante que a sociedade debata, e o Brasil tem tido muita maturidade, os tribunais têm atuado muito bem, o Supremo, o STJ, em relação aos direitos fundamentais e a ação civil pública. Agora, eu acho que o grande desafio, Laura, é o que nós estamos debatendo. Eu participei agora de um evento em São Paulo, são 4 encontros nacionais no Salão Nobre da USP, inclusive com o CBPERJ, Judiciário, Ministério Público, instituições públicas. Nós estamos discutindo o chamado tratamento adequado dos conflitos, controvérsias e problemas e resoluções consensuais. Então, você analisar quando é caso, por exemplo, realmente de você mover uma ação, pedir uma liminar, buscar um acordo, né, uma decisão, ou quando é caso de você buscar a resolução consensual. Porque muitas vezes o melhor é priorizar a negociação. Porque o judiciário está sobrecarregado, uma negociação com a participação legítima dos interessados traz uma resposta, uma resolutividade social mais rápida. Então, hoje, se discute o tratamento adequado, em sentido amplo, o professor Cazu fala isso, ou seja, macro, como nós vamos tratar os problemas, as controvérsias e os conflitos em relação à ação civil pública, em geral no Brasil. Quando utilizar a ação civil pública? Isso é uma visão macro. E existe a visão micro, ou seja, cada ação civil pública, você tem que analisar concretamente qual que será o tratamento, o que vai priorizar ali. Neste caso aqui, vão priorizar o acordo, porque a empresa quer negociar, ela está disposta, tem relação de confiança, então vão priorizar o acordo. Agora, outra empresa não, essa empresa ela não cumpre acordos, ela vive praticando ilícito, né? Ela já descumpriu vários TACs, então não é caso de acordo, é caso de liminar, é caso de sentença. Aí você vai para o litígio propriamente dito. Então, esse tratamento adequado dos conflitos controvérsia, que é uma estratégia importante de atuação macro e micro, é um grande desafio. Também outro desafio hoje é o uso das novas tecnologias, da inteligência artificial e assim por diante. A lei tem garantido acesso à justiça para grupos vulneráveis, minorias? De que forma que a lei de ação civil pública faz isso? Eu acho que a lei da ação civil pública ela permite a defesa de todos os interesses difusos, inclusive, especialmente dos grupos vulneráveis, né? E aí você tem várias ações civis públicas na defesa de grupos vulneráveis. Inclusive na defesa de idosos, de crianças e adolescentes, de deficientes e assim por diante. Então, ela tem permitido uma tutela mais justa, porque quando você move uma ação civil pública, você não protege só um idoso, só uma criança. Você protege todos os idosos, todas as crianças, os deficientes, todos aqueles que ou pessoas em situação de rua que estão naquela situação de vulnerabilidade, né? Então, eu acho que a ação civil pública ela permite uma defesa coletiva ampla de todos os direitos coletivos difusos, individuais homogêneos, porque não pode restringir o objeto da ação civil pública, e permite, inclusive, a defesa efetiva de grupos
minoritários. O senhor falou aí da população de rua, nós estamos diante de uma discussão ampla sobre essa questão que é geral no país inteiro. O senhor acha que o caminho seriam ações civis públicas nesse caso? Eu acho que nós precisamos de uma política pública efetiva. Esse é um tema hoje de uma arguição de descumprimento do preceito fundamental. Ontem eu participei até ao lado do professor Edilson Vitorelli, ele era orientador, eu estava na banca, em que se discutia a defesa das pessoas, na banca de dissertação, a defesa das pessoas em situação de rua. Tem uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, acho que é 976, a DPF, que se discute essa omissão generalizada, é uma ação civil pública estrutural. E há uma medida cautelar que foi dada pelo ministro Alexandre, estabelecendo aí vários deveres, né, com prestações positivas e negativas, ou seja, para a adoção de políticas públicas, para abster de violência, desrespeito aos direitos fundamentais, tem várias diretrizes. Eu acho que essa DPF, ela, que está no Supremo Tribunal Federal, é um espaço importante de atuação do Judiciário e do Supremo Tribunal Federal em relação a esse grupo extremamente vulnerável. E a ação civil pública também pode ser utilizada para políticas públicas regionais, locais e até nacionais, depende do tema, na defesa das pessoas em situação de rua. Porque é extremamente importante, num Estado democrático de direito, que as pessoas e os grupos vulneráveis sejam protegidos. E a ação civil pública, o termo de ajustamento de conduta, as recomendações, são medidas importantíssimas para a defesa dessas pessoas em uma condição de vulnerabilidade extrema. E eu acho que garantir esse mínimo existencial, essa dignidade existencial a esses cidadãos, que as pessoas em situação de rua são cidadãos que passam por um problema psicológico, abandono familiar, e que precisam ser defendidas, né, pelas instituições do sistema de justiça. E o Brasil tem feito muitas coisas, né? Há, inclusive, resolução do CNJ, há vários projetos, né? Eu até consegui organizar um livro com a professora Ada, Paulo Sérgio, o IENAC, a professora Miraci, que nós ganhamos em 2015 o Prêmio Jabuti em primeiro lugar, e o tema foi Direitos Fundamentais das Pessoas em Situação de Rua. Então, esse tema é muito nobre para mim. Eu acho que nós devemos nos colocar no lugar dessas pessoas que às vezes sofrem discriminação, estão abandonadas, e elas têm uma história de vida e nós precisamos acolher. Isso é Estado democrático de direito. E a ação civil pública é um mecanismo fundamental para a defesa de grupos vulneráveis. Doutor Gregório, obrigada pela sua presença aqui, pela entrevista. Eu que agradeço ao Ministério Público de Minas Gerais, uma instituição extraordinária, glorioso Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Agradeço à TV MP e fico emocionado de estar aqui e falar sobre um tema que eu estudo e que sou apaixonado, que é a ação civil pública. Que bom, né? Eu parabéns. tenho várias publicações, artigos e livros sobre esse tema. E atualmente eu coordeno um mestrado na Universidade de Ribeirão Preto e doutorado sobre direitos coletivos e cidadania. E lá nós debatemos muito, uma das linhas de pesquisa são os processos, inclusive a ação civil pública, dada a importância desta ação para a defesa da cidadania. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a vocês, a todos, e ao Ministério Público e à TV. Obrigada. A você que esteve nos assistindo, confira nossos outros programas aqui na TV MP, neste canal do YouTube, mpmg.oficial. Acompanhe sempre as notícias de Minas no site do Ministério Público e nas nossas redes sociais. Até breve.